mas STORY é um acrônimo que significa Strong, Talented, Original, Remarkable You. Todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente tentar entender o que tá pegando. Normalmente a gente não conta as histórias porque tem alguma coisa pegando. E normalmente, por isso que eu faço psicologia. A psicologia me apoia a entender o que tá passando no comportamento da pessoa, o que tá travando ela e tudo mais. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma grande honra de receber a Sil Curiatti. A Sil era publicitária paulistana, 30 anos de digital, CRM e publicidade, liderou equipe e transformou marcas e relacionamento com consumidores em agências anunciantes e editoras, né, como Ogilvy, W. Thompson, Editora Televisa, Rep Collins, Vesper Bell, Canadá e por 8 anos no Google, né, em Nova York e São Paulo. Hoje a Sil é empresária, fundadora da Story, quer dizer, onde mostra como as pessoas, como talk, they walk, ou seja, as pessoas se autopromover através de técnicas de storytelling e apresentação. Além disso, é ilustradora e dançarina de salão. Adorei o final, dançarina de salão. Vamos lá, um prazer aí recebê-la, Sil, aqui. Prazer é meu. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Bem, vamos lá. Acho que vamos começando falando, né, dessa multiplicidade, né, de talentos, gostos, né, e de aptidões combinadas, né? Quer dizer, em primeiro lugar, assim, como é que você percebeu essas aptidões? Foi uma coisa intuitiva que você foi percebendo e foi somando isso tudo? E como é que você estimulou isso para que hoje você, né, tivesse um projeto muito interessante, né, falando como as pessoas se tornam não só protagonistas, mas roteiristas das suas histórias, né? Eu acho que todo mundo é plural, o ser humano é plural, nós temos vários interesses. Cabe a nós decidir se a gente quer utilizar esses interesses no nosso dia a dia, se a gente quer deixar eles como hobby, guardados em algum canto, eu faço quando tiver tempo. Cabe a nós decidir se a gente quer que esses interesses múltiplos sejam também protagonistas da história, sejam parte de quem eu sou como profissional, por exemplo. Eu sempre falo que a questão dançarina de salão, que lá é engraçado esse ponto, ser dançarina ajuda muito em entender processos de liderança. Ajuda a gente a ter um self-awareness e um controle do corpo e da mente muito fortes. Ajuda a gente a entender como olhar uma sala, como observar o que está acontecendo, ler a sala, né, numa reunião, perceber o que está acontecendo ao redor. Então você fica muito mais atento a muitas coisas, atento às sensações do corpo, perceber o que vai incomodar, o que não vai. Então é aquela coisa de, entrei na reunião, achei que as coisas estavam estranhas, a gente fica mais sensível a esse tipo de coisa. Então eu acho que todos os talentos combinados, eles formam um profissional mais plural e mais interessante. E eu acho que todo mundo tem essa capacidade. Então, respondendo a sua pergunta, como que eu percebi isso? Eu acho que desde sempre, desde pequena, eu sempre fiz um monte de coisa, sempre fiz um monte de cursos, sempre experimentei hobbies novos, até ir escolhendo os que faziam sentido para mim. E eles compõem minha vida até hoje. A maioria das coisas que eu falo a respeito, eu ainda faço até hoje. Dançar tá mais difícil por causa do joelho hoje em dia, mas no geral, assim, artes em geral fazem parte da minha vida, desde como executiva de digital e de agência até storyteller. Legal. Sil, você acha que assim, as pessoas normalmente elas ficam muito presas a um conteúdo óbvio das suas vidas e elas esquecem um pouco de tangenciar, de conhecer outras aplicações exatamente para estimular? Que tem até aquela questão, né? Quantas pessoas morrem sem conhecer suas reais habilidades, né? Então, quanto que as pessoas efetivamente estimulam esse conhecimento de coisas novas que não estão no seu prato ali na tua frente? É uma boa pergunta. Eu não conheço um dado para isso, mas eu acho que a vida está muito corrida. Principalmente vidas em cidades grandes, onde a maioria dos executivos está operando hoje, né? Então, você viver numa cidade grande, você tem que acordar cedo para eventualmente fazer algum tipo de exercício ou uma meditação, seja lá o que você faça. Eventualmente cuidar dos filhos, dar comida, levar para a escola, aí ir para o trabalho.
e trabalha o dia inteiro, não dá tempo de sair para almoçar, às vezes almoça na mesa, às vezes almoça correndo, fazendo reunião, sai no fim do dia, pega aquele trânsito, né? Eu paulistana, morava em São Paulo, fazia tudo isso em São Paulo também, morando em Alphaville, era uma loucura, eram 2, 3 horas de trânsito, às vezes, por período. Então a gente perde muito tempo com a cabeça enfiada na nossa rotina, né? Fazendo só aquilo que a gente está sendo pago para fazer. E aí todo o resto vira supérfluo. E é uma pena. Eu acho que uma das coisas principais que aconteceu comigo com a minha mudança para os Estados Unidos foi realmente arranjar tempo, porque eu pego menos trânsito aqui, eu uso muito transporte público. Eu hoje moro em New Jersey, mas eu morava em Nova York, eu fazia tudo a pé, ou com o metrô, então eu escutava os meus podcasts, eu já estudava psicologia, que era uma coisa que sempre me interessou. Hoje eu estou fazendo mestrado na Harvard, dá tempo de eu estudar hoje, e apesar de trabalhar também o dia inteiro e cuidar do meu negócio em si, então não é só nem a entrega de coaching, de storytelling, mas cuidar do próprio negócio e cuidar da casa e todas as outras coisas que a gente tem que fazer, mas eu tenho tempo de estudar. Então eu acho que encontrar modelos onde a gente consiga adequar e adaptar e inserir coisas que são importantes para a gente é essencial para uma vida mais fulfilling, né, que a gente fala, uma vida mais plena. Perfeito, ótimo, muito bom. Sil, antes de entrar, eu queria depois entrar um capítulo especial exatamente nessa nova empreitada sua nova, mas eu queria ainda trazer um pouco nesse seu conhecimento do mercado corporativo, né? Você ficou durante anos aí, né, em digital, bastante tempo aí na parte de CRM, etc. Eu queria te falar um pouco do contexto das marcas hoje, né? Hoje a gente sabe que a gente está vivendo, né, sei lá, em 3 ou 4 gerações, vivendo ao mesmo tempo, com motivações diferentes, com um propósito totalmente diferente. Como é que as marcas conseguem falar com essas diversas formas, né, de linguagem, de perfis com motivações totalmente diferentes? Eu acho que hoje a tecnologia está aí para isso, né, André? Se a gente pensar que você imputa dados e informação numa plataforma de advertising e ela te serve, né, como a gente fala, servir anúncios, ela dispara os anúncios como programáticos, né, como para quem deve ser, na hora que deve ser, com o conteúdo que deve ser, isso é uma roda. Antigamente, a gente contava muito só com a mídia de massa. Eu acho que o digital, com toda a evolução tecnológica dentro do programático, das conexões de dados com as plataformas de tecnologia, ela deixou tudo isso muito mais fácil. Então, eu não acho que é um problema. O que eu acho, sim, é que tem marca que está perdendo oportunidades, por exemplo, de falar com o público mais velho. Marcas que consideram que só o jovem, que vai ser o consumidor dele aí com um lifetime value mais longo, eles perdem a oportunidade de olhar, vamos dizer, para os 70 mais, que eventualmente ainda tem 20, 30 anos de vida pela frente. Então o discurso não está ainda muito adequado. Eu acho que o que falta é o talento humano aí, da criatividade e da pesquisa, de entender como realmente abordar essas pessoas. Tem marca fazendo isso direito, mas eu acho que a oportunidade é muito maior do que eu tô vendo por aí acontecendo. Não, foi interessante você comentar isso aí, que a gente fez até uma live agora há pouco tempo sobre etarismo, né? Onde a gente colocou diversos, né, assim, o pessoal do Future Hacker, né? Um Dr. Egídio Doria, um grande médico, o pessoal de marketing, a Viviane Paladino, que tem uma startup disso aí, e discutindo exatamente sobre esse tema, assim, de um lado até um pouco mais profundo mesmo do etarismo, né, assim, da linguagem, né, se é uma linguagem adequada à maturidade desse público, do ponto de vista da cognição, ou às vezes é meio infantiloide, então você é mais velhinho, quer dizer, como se fosse, assim, a forma da linguagem também, como é falada com esse público, né? Sim. Então, assim, e a falta de conexão desse público com o público mais jovem e que poderiam estar criando um blended muito interessante para conselhos de startup e para um monte de coisa, né? Então, você acha que, assim, é um assunto que, por exemplo, você aí nos Estados Unidos, aqui, eu acho que a gente está até um pouco atrás do que nos Estados Unidos, mas como é que está esse assunto sendo tratado aí no mercado americano? Eu vejo agências surgindo hoje especializadas no público 70 mais, às vezes 60 mais, eu diria. Público 60 mais. Então, agência de propaganda feita
por pessoa 60 mais especializadas em diálogos com 60 mais. E isso é incrível de ver. Você vê que eles estão ativos, estão fazendo negócio, estão prospectando, estão nos festivais, estão participando das coisas, mas estão focados nesse público, porque existe um filão enorme, tem negócio, tem dinheiro, é um público que não tem mais os filhos para criar, os filhos já estão criando seus filhos, então eles estão sozinhos em casa, eles estão, a gente chama de downsizing, né? Então eles estão saindo daquela casa de família grande com 3, 4 quartos e estão indo para casas pequenas com às vezes 1 quarto e estão viajando, estão muito mais saudáveis, então estão consumindo produtos interessantes de saúde, que vão de suplementos a ginástica, exercícios, terapias alternativas. Estão estudando de novo, muitos deles estão se digitalizando e buscando mais conhecimento nessa área também, além de outras, vou fazer aula de golfe, vou fazer aula de dança, vou fazer o que for. Então, eu acho que aqui tem um olhar um pouco maior para isso. A outra coisa que eu percebo é, participando de eventos da indústria de propaganda, a gente vê que tem muito mais cabeça branca aqui no mercado, na indústria da propaganda mesmo, nas agências, do que tem no Brasil. No Brasil, as agências são dos jovens. Tem muito jovem na liderança, o que é muito bacana. Eu acho legal ver isso. Jovens subindo, jovens crescendo na liderança. Mas dificilmente você vê esses jovens contratando velhos. E aqui a gente tem velhos realmente que estão há bastante tempo no mercado, que continuam e trazendo gente jovem, então tem alguma troca. Ainda acho que não está no ideal, mas eu vejo isso acontecendo sim. Perfeito. Esse é um tema que eu acho que é uma onda e que precisa estar um pouco mais, né? Que vem essa onda, né? Assim, né? De uma discussão um pouco mais profunda, né? Isso. De temas. Perfeito, perfeito. E vamos lá, queria entrar agora exatamente nessa sua nova empreitada, né? Quer dizer, você fez uma carreira muito legal no mercado corporativo aí, né? Passou pelo Google aqui, aí e tudo. E aí, o que é agora você fazer essa empreitada do storytelling, né? Como é que as pessoas sabem contar as suas histórias de uma forma relevante, uma forma propositiva, que efetivamente elas criem aí um modelo original de vida? Essa empreitada, ela só é nova porque a empresa, como empresa mesmo, como empresa registrada, ela nasceu há mais de um ano e meio. Mas ela é uma empreitada antiga minha. Eu sempre fui da área de planejamento estratégico quando eu estava na propaganda. E a área de planejamento estratégico tem que desenvolver o storytelling. A gente tem que aprender a contar a história, tanto do briefing que vem do cliente para a criação, como de volta o que vem da criação e da mídia para o cliente. Então ou para fazer um pitch para um cliente novo, enfim, você sempre está contando histórias. Então sempre foi uma área que eu gostei muito. Eu sempre fui apaixonada por histórias desde pequenininha. É uma coisa que eu acho... eu sempre achei fascinante sentar e ouvir os outros contarem histórias das suas vidas, das suas famílias, de viagens e tudo mais. Eu sou uma pessoa que gosta de investir o tempo ouvindo histórias. E quando eu entrei no Google, foi muito por conta disso, desse talento de contar histórias, de construir narrativas que fossem que ajudassem a influenciar o consumidor, o anunciante também. Então eu comecei a fazer esse trabalho no Google e no paralelo, o Google ele tem uma coisa interessante que é um conceito do 20%. Então durante 20% do seu tempo de trabalho dentro da empresa, você pode ter uma dedicação diferente, a uma área diferente do seu core business. Então vamos dizer, eu trabalhava em vendas, eu poderia fazer uma coisa completamente diferente, desde que isso também ajudasse a empresa. Não é que eu vou fazer a dança de salão enquanto eu não ajuda ninguém. Então, 20% do meu tempo eu dedico a alguma coisa que também ajude a empresa. E a minha dedicação, desde aí do Google Brasil, desde o início, era dar coaching de storytelling e de skills de apresentação para as pessoas que tivessem dificuldade. A maioria das pessoas que vinham a mim eram introvertidos, gente que tem dificuldade de falar em público, engenheiros que são brilhantes quando eles constroem os produtos e os serviços, etc., mas eles não sabiam vender, vinha aquele bando de slides cheio de coisa técnica que você fala, o que você está falando com isso? Então é difícil ele vender, às vezes para o próprio chefe, às vezes para uma área que trabalha em conjunto e tal, então eles vinham me pedir ajuda. Pessoal de go-to-market vinha pedir ajuda, etc, etc. Assim, vários perfis diferentes. E quando eu vim para os Estados Unidos,
eu vim para me tornar... eu vim, na verdade, com uma proposta do Google na Califórnia. Eu fui para a Califórnia primeiro, para me formar como uma das evangelistas. Nessa época, o Google tinha 100 mil pessoas, 100 mil funcionários, eram só 55 evangelistas que existiam. Eu acho que hoje existe menos. Então, eu era uma dessas 55 evangelistas. Eu fui formada pelos evangelistas da sede do Google, lá do Headquarters em Mountain View. E isso significou um treinamento super profundo de storytelling, de presentation skills, de improviso, de mágica, de falar, de presença de palco, de tudo que você pode imaginar. Então eu comecei a trazer esse meu conhecimento quando eu me mudei para Nova York, para um cargo global, executiva de vendas global em Nova York. Eu quis trazer isso para o meu 20% aqui em Nova York também. Então 20% do meu tempo eu me dedicava a duas coisas. Uma era ajudar as pessoas ainda com storytelling e presentation skills, agora com muito mais bagagem. E outra era ajudar mulheres com o que no Google a gente chamava de síndrome da impostora, superar a síndrome da impostora. E eu comecei a perceber que essas duas coisas estavam se casando muito. A mulher, por se achar impostora, se apresentava de uma maneira mais modesta diante dos outros, em público. Falava menos sobre si mesma, não se autopromovia do jeito que deveria. E aí a Story começou a tomar forma. A Story é um acrônimo que significa Strong, Talented, Original, Remarkable You, que eram os pilares onde eu focava o trabalho com mulheres, né? Encontrar suas forças, seus talentos, sua originalidade, o que te faz ser notável e para te ajudar a superar o que se chamava de síndrome da impostora. Estudando um pouco mais, eu entrei no meu mestrado na Harvard, estudando um pouco mais sobre isso, eu descobri que esse termo está completamente errado de falar de síndrome de impostora. O termo é fenômeno da impostura. E isso faz uma diferença enorme, porque a síndrome, o significado da palavra é um conjunto de sintomas que provém de doenças, de problemas no seu corpo. Então, ele requer que você, como indivíduo, tenha, né? Uma síndrome é um indivíduo, é um problema de um indivíduo. Quando um fenômeno é um problema do coletivo, é um problema da sociedade. Então, o fenômeno da impostora é uma construção social que foi criada para segurar as mulheres no mercado de trabalho, para segurar a liderança e tudo mais. E a mulher começa a acreditar que só ela tem isso. Quando você fala de fenômeno, você começa a ver que tem homens que sofrem problema do fenômeno do impostor também. Todas as pessoas podem sofrer, mas a maioria delas é mulher. Então eu comecei a desviar para esse lado de fenômeno da impostora e fazer um trabalho one-on-one. Então eu faço um trabalho individual com mulheres de coaching para ajudar nessa superação, no entendimento de que a cura não está nela, a cura está no sistema, mas o que a gente precisa fazer com ela é ajudar realmente a ela contar melhor as suas histórias, a se vender melhor, para se autopromover, para conseguir atingir os seus objetivos. E eu faço esse trabalho também hoje em grupo. Então eu tenho grupos de mulheres que vêm a mim e vamos sentar todo mundo junto. E às vezes empresas me contratam, vamos sentar todo mundo junto e eu vou treinar vocês. Porque no fundo, André, se você não sabe contar uma história sobre si mesmo, se você não sabe falar sobre si mesmo, como você vai conseguir vender um produto? Você não sabe, não tá no seu DNA o contar uma história que seja interessante para o outro. Então, por que eu vou comprar alguma coisa de você se não é interessante para mim? Por que eu vou confiar em você? As pessoas confiam, existem dados que mostram que quando a gente conta uma história, mesmo num palco, a gente automaticamente se torna mais confiável aos olhos dos outros. Porque ela tem uma questão de conexão e de compartilhamento que é humana. Independente do que você está falando, independente do que você está vendendo, contar uma história conecta os nossos lados humanos. Então a gente se sente bem perto de quem está contando história. Então é um asset que todo mundo deveria ter. E hoje em dia muitos executivos, vem gente de todos os níveis falar comigo. Eu trabalho muito com C-Level, com CFO, CEO de empresas, CMOs de empresas, seus times. E gente que está começando, gente que está mudando de carreira, gente que virou empresário e não está sabendo se vender e tudo mais. Então tem sido uma jornada interessante. Não, muito bom. E uma coisa que eu sempre pensei foi exatamente em contratação, né?
é uma questão assim, né? Que como é que você cria a sua história, né? E eu nunca vi alguém chegar na hora que eu tô contratando, ou algum participando de alguma coisa, que a pessoa falou, eu tava nessa empresa, tem uma pisada de bola, errei, né? E fui pra essa outra, quer dizer assim, normalmente as pessoas sempre contam uma história como se fosse o case, daquele case que você faz, eu adoro o anti-case, porque o anti-case é o mais real, é mais fiel à realidade, né? O case você tira a parte dos perrengues e conta exatamente a história como você quer contar, né? Como é que você aconselha, por exemplo, uma contratação, como é que a pessoa, ela deve falar dos failures, né, dos erros, isso torna uma questão mais de transparência, ou ela tá dando tiro no próprio pé? A história de cada um é muito particular, então essa pergunta acaba sendo, não dá para generalizar. Tem coisa que a gente... Eu acho que existem diferenças culturais que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma história que tem muita falha não é uma história vencedora. Então, não é uma história contratável. Não é. Todo mundo sabe que o ser humano falha. Se você conta uma história que tem falhas, você só está colocando a ótica e a luz, o holofote sobre uma coisa que não é necessariamente o que vai te vender. Eu acho que não se deve mentir. Eu nunca digo para mentir, mas se você não precisa falar, não fala. Se te perguntarem, você vai contar a história. Mas existem jeitos de contar. Você pode contar sobre uma falha com base num aprendizado, e não a falha em si, né? O que eu aprendi estando nessa empresa? O que eu aprendi quando houve um layoff, né? Uma demissão em massa, por exemplo? O que eu aprendi nos meus perrengues, né? É muito mais interessante a história do aprendizado. A gente chama isso, na ciência do storytelling, a gente chama isso das histórias de redenção. São as histórias de vitórias, né? É o mito do herói ali revisitado. Então, eu vou me redimir, eu vou crescer e eu vou retornar das cinzas e tudo mais. Isso é mais interessante, ainda é mais contratável do que uma pessoa que vá nua e crua contar os tombos que leva e não só as pingas que toma. Entendi, perfeito. E você quando você faz essa consultoria, né, esse coach, que você teoricamente, você pega também a narrativa da empresa e você junto com, como se fosse um mentor, né, e vai olhar exatamente quais são os assets que a pessoa e vai criando essa narrativa de que seja uma forma interessante de venda, é isso? Se você está falando do indivíduo, da pessoa como marca dela mesma, sim. Eu escuto a sua história, parte do meu processo é escutar a história das pessoas e pontuar o que a gente tem que mexer nessa história. Essa minha metodologia, a Talk the Walk, ela é bem baseada em, ok, essa é a sua walk, né? A sua walk é o que você fez na sua vida, o que você realizou. Qual que é a sua jornada? É sua walk. Você sabe talk sobre essa walk? E eu brinco, né? Se você pensar nas duas palavras talk e walk, você escreve T-A-L-K, W-A-L-K. Elas são muito parecidas, só o T e o W são diferentes. E eu brinco que o talk e o walk são tão parecidos às vezes, as pessoas são tão literais no talk e walk delas, que fica chato, que fica ineficiente, que não te leva para o próximo passo, não te leva para atingir o seu sonho, não te leva para alcançar o que você almeja. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar e como você vai falar, e entender que as histórias são modulares. As histórias, elas não são... Você não vai sair com uma história na mão e vai sair disparando essa história para todo mundo. Essa história, ela é um brinquedo que você... É como um Lego, você mexe as peças e muda de formato, dependendo com quem você tá, dependendo qual é seu objetivo e tudo mais. Então, você saber contar a sua história de maneiras ricas e diferentes é o essencial. Então, sim, eu tenho que olhar a sua história e entender seus pontos fracos, seus pontos fortes, onde você tá errando na escolha de palavras, onde você tá perdendo tempo e falando demais, onde você tá sendo omisso, o que você podia explorar melhor e tudo mais. Perfeito. E Sil, esse é um serviço que você está falando, né, para um público específico, né, um target, uma elite aí. Mas você imagina que esse produto pode ser escalável?
para mais pessoas, democratizar mais o acesso a esse conhecimento, ou isso fica restrito, teoricamente, a uma liderança, a uma elite? Não, é como eu te falei, eu tenho várias pessoas, de C-level até grupos maiores e massas. Eu dou aula em grupo. Aulas mais baratas e tudo mais. Então, é para todo mundo, isso é para todo mundo. Eu dou aula para quem está entrando na faculdade, um monte de gente que está entrando em faculdade, procurando o primeiro trabalho, vai começar a carreira, eu dou aula. Então, eu vou ter, inclusive, agora em dezembro, eu vou ter 2 intensivos, um intensivo em inglês e um intensivo em português, que vão ser super acessíveis para grupos maiores. Tudo virtual. Que legal, porque já exatamente para espalhar bastante aí, né? É muito, muito interessante esse, assim, de não ficar apenas, né, restrito, né? Que isso, teoricamente, das pessoas, né? E é o que, às vezes, deve ter histórias tão boas que estão escondidas dentro das próprias pessoas, né? Assim, né? Que às vezes até elas próprias se boicotam, né? Todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente tentar entender o que tá pegando. Normalmente a gente não conta as histórias que tem alguma coisa pegando. E normalmente, por isso que eu faço psicologia. A psicologia me apoia a entender o que tá passando no comportamento da pessoa, o que tá travando ela e tudo mais. E você traz também técnicas de autoconhecimento também no momento desse curso? Muito, o tempo todo. Positive Psychology, esquemas, todo tipo de acessórios psicológicos para autoconhecimento, sim, a gente usa. E situações de crise? Também? Também. A maioria das mulheres com quem eu conversei, que foram minhas clientes no começo desse ano, vieram depois de uma grande leva de demissões em massa aqui nos Estados Unidos. E isso, para muita gente, aconteceu, mas para muita gente muda a vida delas, né? Tem muita mulher que é arrimo de família, tem muita mulher que... Eu falo mulher porque a maioria das minhas clientes é mulher, mas eu já atendi homens também. Eu tenho um cliente homem hoje, mas eu atendo homens. Então, para a pessoa, aquilo é uma crise. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não me conheço sem esse trabalho, porque teve gente que foi mandada embora com 25 anos de empresa. Então, ela não sabe qual é a identidade dela sem aquele trabalho. E isso é muito complicado. Então, trabalho sim com essas pessoas. E aí, é um trabalho que vem antes da cura. Antes vem uma cura para depois você sair contando sua história. Não dá para sair contando história de cara, porque a sua história é de dor. E você tá doído. Quando a gente tá dodói, a gente tem dificuldade em contar uma história que seja interessante pro outro. Perfeito. E o que você enxerga daqui a 10 anos, esse teu negócio? Vai ser grande, André. Vai ser grande. Daqui a 10 anos eu vou ter gente com a minha metodologia espalhada por aí, se tudo der certo. Acho que esse é o ponto, né? Como é que você cria exponencialidade na divisão? Então, a gente não cresce sozinho, né? Então, eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas, e eu comecei trabalhando no one-on-one. Então, quando eu faço 1-a-1 individual, é lindo, e o processo fica muito gostoso, é muito aprofundado e tal. Mas eu só tenho um número de horas no meu dia, e sou só eu. Então, quando eu desenvolvi a técnica, a metodologia, etc., e eu comecei a ver que dava para criar grupos, hoje eu tô com um grupo trabalhando comigo. Tem um grupo que faz 10 sessões direto comigo, semanais. E tô abrindo mais grupos, e tem gente interessada, tem mulheres vindo me procurar porque estão interessadas em carreira em board. Elas querem servir boards. Então, para você servir board, tem uma história diferente que tem que ser contada. Então, como é isso? Então, a gente faz aulas em grupo também. E aí eu começo a conseguir escalar, mas daqui a pouco isso também vai ter um limite. Então, o que mais que pode vir por aí? Quem sabe? Vem meu twin de inteligência artificial e começa a trabalhar lá no Japão enquanto eu tô dormindo e tudo mais. Muito bom, muito legal. E até falando de board, a gente fez uma entrevista faz uns meses atrás, né, da ex-presidente do MAN, e ela foi muito engraçado, que assim, ela falou assim, como é que a gente consegue usar a visão da arte para conselhos de empresa? Sim, bonito. A sensibilização e a parte humana, né, que você quer humanizar conselho a partir de visão de arte. Então foi assim,
Então, assim, tem tanta... Você vê que às vezes está dentro dela e como é que você consegue fazer a transição aí? Não, a arte é um recurso maravilhoso para tudo. Eu acho que a arte, se a gente prestar mais atenção, a gente consegue usar para ativar um monte de tipo de cura, ativar um monte de... entender níveis diferentes de liderança. A arte do storytelling, ela tanto mostra pra gente o que está acontecendo no mundo, né? Se você observar a arte espanhola na época da guerra, você vai ver um tipo de arte que reflete o que está acontecendo no mundo, quanto ela vira, que essa é a expressão, né, do artista, quanto ela nos avisa de coisas que estão para acontecer. Então a gente vê, de repente a gente começa a ver sinais, olha, as músicas estão indo para um determinado lado, isso está indicando um tipo de rebeldia, alguma coisa vai acontecer ali, vamos observar o movimento social. Então é super interessante olhar para a arte dessa maneira. Perfeito. E só uma questão última, Silvia, por exemplo, quando você começa a falar exatamente com muitas pessoas aí diversas, né, assim, você consegue enxergar uma tendência de para onde, assim, uma coisa meio incomum entre todas elas, assim, você consegue ter já um entendimento, assim, de falar, nossa, eu falei com tantas pessoas e são praticamente as mesmas questões, ou não, é individual e individual? Todo mundo tem problema em contar sua história. Todo mundo tem problema em contar sua história. Mesmo quem chega pra mim e fala, não, eu não tenho problema, eu conto minha história. E aí você escuta a história da pessoa e você fala, não, isso não é uma história, você me deu seu currículo. Isso não é uma história. Então todo mundo tem problema em contar a sua própria história, todo mundo tem algum tipo de insegurança em se achar completamente interessante. Mesmo as pessoas que parecem super seguras, elas acham que no fundo a história delas não vai tocar ninguém, não vai ser tão interessante. E isso tudo é uma falácia. A gente consegue trabalhar para a pessoa acreditar nela e saber como ajudar a transformar. Eu sempre falo que através de histórias, o meu objetivo é transformar o mundo num lugar melhor. E eu acho que a gente consegue fazer isso. E conhecer as histórias, né? Eu acho que isso é interessante, né? É engraçado porque assim, a gente tem uma experiência aqui, a gente fala com gente do mundo inteiro, assim, né? E é impressionante como tem histórias maravilhosas. Hoje eu entrevistei, né? Não sei se você conhece a Ju Saiuaia. E ela era da Meta aqui, né, do Brasil, e ela contando que ela nasceu no circo, né? Então, assim, ela falando sobre a criação dela, né, da parte de educação, e ela ficava de cidade em cidade, a mãe chegava e registrava ela em escola, e para onde ia o circo. Imagina, uma história de vida maravilhosa. Maravilhosa. E aí, o que se tira disso, né? Eu acho que isso é o mais importante, não é só o fato, mas... Qual que é o seu aprendizado disso? O que isso te transformou? Como que os fatos que aconteceram na sua vida, sejam eles bons ou ruins, voltando àquela sua pergunta sobre contar as coisas ruins que aconteceram, como eles te transformaram? O que eles causaram em você? O que você virou por causa disso? Porque às vezes a reflexão vem depois, mas no momento é uma coisa complicada, né? Você ter o discernimento, né? Dessa visão, né? De fora, né? Eu acho que é exatamente onde você pode ajudar, né? Até essa visão um pouco mais amplificada, né? A gente precisa, né? A gente não pode se apaixonar pelo nosso próprio produto. A gente precisa observar ele como um produto e entender o que ele me serve, né? Para que a minha história serve? Para quem ela serve? O que eu gero com isso? E ser o mais sincero possível. Com você mesmo, minimamente, né? Você tem que ter suas metas. Então, pessoas que chegam pra mim assim, eu quero crescer, eu quero fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Eu recebo muito esse tipo de solicitação. Eu preciso fazer mais dinheiro. E eu te ajudo a fazer mais dinheiro. Eu te ajudo. Isso tem a ver com todo o trabalho que a gente faz de confiança, de contar sua história direito. Você vai fazer mais dinheiro. Interessante, né? Uma linha, né, de psicologia muito interessante, né? Positiva, muito bom, muito legal. E você é psicóloga? Não, você... Eu sou publicitária e estou fazendo mestrado em psicologia. Entendi. Hoje você é o segundo publicitário que também está fazendo psicologia. Outro foi o Davi Lemos também, que é o que entrou por essa linha aí, foi muito interessante, né? De segurança psicológica. Legal. Sil, eu queria que você deixasse considerações finais, que agradecer muito a tua participação, desculpa aí o tempo que a gente comeu um pouquinho aí da entrevista, mas eu queria que você falasse um pouco aí das próximas perspectivas e considerações finais aqui. Bom, obrigada pelo convite, André, é um prazer estar aqui com você.
Eu acho que em considerações finais eu gostaria de deixar a mensagem de que a sua história é importante, seja lá quem esteja ouvindo, a sua história é importante, merece ser ouvida e tem sempre alguém que vai se beneficiar do que você está contando. Então invista tempo em aprender a contar a sua história, a entender sua história, aprender a contar a sua história e entenda que você pode mudar a sua mente, a maneira como você pensa. Então, dedique tempo a isso. Eu tenho, como eu falei, eu tenho cursos em grupo, então eu vou ter novos grupos se formando agora em dezembro para aulas virtuais, acessíveis para todo mundo, em português, um dia, em inglês, outro dia. Mesmo que você seja brasileiro e queira fazer inglês, não tem problema, tem gente que quer fazer inglês para ficar melhor em contar sua história em inglês, e vice-versa. E eu também ofereço meus serviços one-on-one, né? Ofereço serviços individuais de coaching, caso você precise, às vezes para uma apresentação, vou apresentar num evento, tô desesperado, não sei se tá legal o meu trabalho. Eu faço isso também, uma dedicação só para aquela apresentação, te treino no palco e tudo mais. Então, estou à disposição, meu site é silcuriati.com, SINCURIATI.com. E tem o meu canal no YouTube, que é o @storysilcuriati, que tá super bacana, tem vários vídeos de dicas, eu tenho mais conteúdo em inglês lá, mas tem vários vídeos de dica de como fazer boas apresentações, então eu espero que vocês vejam e gostem. Sil, uma última questão só que ficou agora em mente, assim, a empresa pode também ter as histórias, né? As empresas me contratam também, eu sou contratada e trabalho com empresas. Eu trabalhei recentemente com uma empresa aqui nos Estados Unidos, não só ajudando a rever qual que é a história da empresa e como essa história fica mais vendável, como treinando toda a equipe de vendas a falar a história nova. Então tem esse trabalho também. Muito legal. Ótimo. Obrigado. Obrigada a você. Aqui no Future Hacker. Ótimo. Legal. Pessoal, Sil Curiati aqui no Future Hacker. Até a próxima. Até. Future Hacker. Life. Path. Future.